Oi, pessoal, ajustando aqui as câmeras, né? E dando uma boa noite. Boa noite a todos. 5:30 da tarde, Canadá. Deve ser 7:30 aí no Brasil. E eu gostaria, então, hoje de dar continuidade, né? Aquelas nossas palestras sobre autoconhecimento, as nossas reflexões sobre aquilo que a gente acredita, e que cada um possa pegar, como sempre, aquilo que melhor lhe convier, né? Vocês vão ficar vendo eu mudar um pouco de lá para cá, por onde eu olho, porque eu estou com duas câmeras e elas estão em posições um pouco diferentes, né? Mas o que eu queria trazer hoje mesmo era um assunto assim que muitas pessoas têm comentado comigo nas minhas palestras, nas minhas terapias, né? E o que é que você está passando agora na sua vida que você acredita que pode mudar, né? Tem algum... Eu não gosto de falar problema, então toda vez que eu falar desafio, vocês vão ver que eu estou falando sobre problema, tá? É uma superstição que eu tenho, né? De não ficar falando em problema, problema, porque a gente pode atrair mais, né? Então, mudando um pouco a conotação da palavra, a gente pode mudar também todo um sistema de crença que a gente tem quando a gente reclama, quando a gente se sente vítima, e assim nós vamos formatando uma forma um pouco mais positiva, né, nesse nosso viver. Então, seja qualquer problema que você possa estar enfrentando hoje, né, qualquer dificuldade, qualquer desafio, que seja ele financeiro, seja ele no relacionamento, e esse relacionamento, quando eu falo, não é só um relacionamento é, entre casais, né, ou companheiros, companheiras, mas sim aquele relacionamento em que nós estabelecemos o nosso viver, ou seja, na nossa convivência com os familiares, com os amigos, na nossa forma de nos relacionarmos no trabalho, na nossa forma de nos relacionarmos em qualquer situação que a gente possa estar nesse nosso viver, qualquer experiência. E uma coisa interessante, porque nós falamos sobre autoconhecimento e nós espero ter desmistificado um pouco, né, tantas visões que as pessoas têm sobre o autoconhecimento, né? Mas assim, para todo o nosso os nossos desafios, para todos os nossos desafios, a gente pode se perguntar, né, quais as emoções que estão envolvidas nesse processo, né? Será que é raiva? Será que é incompreensão? Será que é vitimização? Será que é ansiedade? Será que é preocupação? Será que é procrastinação? Falta de entusiasmo para as coisas? Falta de autoestima, de autocuidado, de autoconfiança? Qualquer que seja esse desafio, é importante que a gente possa entender um pouco do que nós somos, de como a nossa mente funciona, como as emoções se estabelecem no nosso viver e qual a nossa capacidade, né, para usarmos as nossas habilidades, o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento em benefício de superarmos esses desafios de uma forma que nós possamos sair realmente vencedores. E nós saímos vencedores quando nós superamos isso. Então a gente olha para trás e fala: eu consegui, eu superei, eu perdoei, eu venci, eu mudei a situação de alguma forma pelos meus próprios méritos.
porque normalmente nós esperamos dos outros, ou do outro, ou de alguém, ou de alguma coisa que possa resolver aquilo que nós temos praticamente o dever, né, de resolver, porque nós temos a capacidade, nós temos a inteligência, nós temos a, a força de vontade, a fé, seja o que for que nos mova no sentido benéfico, benevolente, é aí que está a nossa força. Mas para que nós possamos usar dessas ferramentas, né, que a vida nos apresenta, é preciso que nós tenhamos a consciência de que elas existem, de como ela funciona. Hoje é muito importante e é muito até bacana de nós vermos tantas. Se você vai folhando o Instagram, o Facebook, vai deslizando o dedinho na tela, a gente vê tantas pessoas transmitindo conhecimentos, transmitindo informações que antes eram para muito poucos, né? Antes eram para pessoas que realmente se interessavam e iam a fundo buscar as respostas, né? Buscar esse autoconhecimento, sair da vida cotidiana, do mundo mundano, das preocupações e realmente tentar entender o processo do nosso viver, né? Realmente, como eu falei e falo sempre, quando nós saímos de uma situação difícil, quando nós vamos vencendo os desafios, e eles são muitos no nosso viver, no nosso dia a dia, nós contribuímos para o todo. A gente deixa uma sementinha de fé, de esperança, para que outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades também possam ter um pouquinho do nosso incentivo, do nosso alento. Então, não é só bater no ombro e falar: olha, tudo vai melhorar, não se preocupe. É muito, né? É bom a gente dar esse conforto, mas a gente percebe que as pessoas precisam muito mais do que isso, né? E para que isso aconteça, esse algo mais, é fundamental que nós possamos entender como nós somos, como a nossa mente funciona, como os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas crenças influenciam no nosso viver de uma forma positiva ou não, né? Então, eu queria hoje falar um pouco de, de duas mentes que trabalham para que nós possamos entender esses sentimentos, estes desafios, o porquê que as coisas acontecem não por acaso, né, na nossa vida, mas tudo existe uma razão, um motivo, e essa razão, esse motivo não é, isso é seu karma, para que a gente possa aceitar simplesmente, é meu karma. Não, não. Nós também temos que começar a ver o karma, como as pessoas falam, de uma forma diferente, sobre uma outra perspectiva. E eu já falei em algumas palestras, em alguns vídeos aqui no YouTube, um pouco sobre isso. Mas o que eu quero focar hoje mesmo é na nossa mente consciente e na nossa mente inconsciente, né? Ou melhor ainda, o nosso subconsciente, que é como eu denomino e é a forma como eu gosto de me referir, né? Então, estas duas mentes, elas estão constantemente determinando aquilo que acontece em nossas vidas. Porque ao mesmo tempo que a nossa mente subconsciente é um gravador apenas, ela não julga, ela não interpreta, ela apenas grava as informações quando nós estamos em ondas cerebrais mais baixas. Eu também já ensinei muita coisa sobre frequências, vibrações. Eu não quero também
complicar o meu falar, né? A minha forma de expressar, sendo ela bem simples para que nós possamos refletir sobre aquilo que eu estou falando, né? Então, a nossa mente consciente é aquela que critica, que cria, que constrói, que, que ela é exatamente aquilo que nós aprendemos, né? E ela tem um papel fundamental no nosso viver, porque quanto mais nós somos capazes de usar a nossa mente consciente, quando nós utilizamos as ferramentas para que ela se desenvolva com mais potenciais, nós vamos criando uma nova realidade a partir de que nós percebemos como, com uma visão diferenciada, né? Então, por exemplo, se eu tenho um olhar para um determinado assunto, um determinado desafio, eu vou perceber aquilo de uma forma diferente. É como se nós fôssemos observador de nós mesmos e tivéssemos a capacidade de interpretar sem julgamento, sem crítica, né? Então, os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo que leva ao conhecimento, ao nosso aprendizado, está na nossa mente consciente. Nós usamos uma parte do nosso cérebro para isso, né? Tem todo um conjunto de informações ali que se processam e o nosso aprendizado, tudo aquilo que é novo, nós vamos criando novos caminhos neurais, né? Para que essas informações possam ser processadas de uma forma sadia para a nossa mente, porque para o nosso cérebro, a pior coisa que pode existir para o nosso cérebro são os pensamentos negativos, as negatividades, né? Então, quanto mais nós aprendemos a lidar com essas formas negativas, mais nós vamos tomando consciência, nós vamos percebendo as coisas de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, quando nós andamos de bicicleta, por exemplo, nós estamos aprendendo várias coisas, né? A coordenação, o foco, o equilíbrio, né? E tantas outras coisas que envolvem aquele pedalar, né? Isso nós estamos aprendendo com a nossa mente consciente, né? Então, ela guarda as memórias, as memórias de longo prazo também, porque uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta, isso é para a sua vida toda, mesmo que você não pratique, você tem aquela experiência que você aprendeu. E isso está arquivado ali, né? Não vai sair dali. Então, os nossos pensamentos lógicos, né? Ali estão também a nossa, a nossa capacidade de pensar, o nosso pensamento crítico, né? Está ali também. Então, essa consciência é tudo aquilo que você, na realidade, processa. A mente subconsciente, ela já é uma mente mais habitual. Ela é uma mente que aprende tudo desde o nosso nascimento até os 7 anos, onde as nossas ondas cerebrais, as nossas frequências estão mais baixas, né? No alfa, no teta. Então é ali que tudo que está no meio ambiente é registrado, é gravado nessa nossa mente subconsciente. Então, por exemplo, se existe alguma experiência, uma briga que você presenciou, alguém reclamando com dinheiro, mesmo que você, criança, não entenda nada daquilo, pouco importa. A mente subconsciente está registrando tudo, absolutamente tudo o que acontece. Ela é um processador muito rápido, ela tem uma capacidade de arquivar as coisas muito rapidamente, né? Diferentemente da nossa mente consciente, que é um processador lento, né? Então,
95% do nosso viver nós operamos no nosso modo subconsciente, no nosso autopiloto, né? E apenas 5% nós vivemos com a nossa mente consciente, né? Então, todas as nossas reações, as nossas ações mais automatizadas são armazenadas ali, né? Por exemplo, quando a gente está dirigindo, a nossa mente consciente está ocupada com algum pensamento, alguma preocupação, quem assume o comando daquilo que faz você ir no seu piloto automático é a nossa mente subconsciente, porque ali estão armazenadas essas informações, né? Então, a, a nossa mente subconsciente, ela também está ligada às nossas memórias, à nossa linguagem, aos nossos hábitos, à nossa intuição, né? Diferentemente da mente consciente, que ela é mais criativa, a subconsciente é intuitiva, né? Então, todas essas coisas, né, as nossas crenças, as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, a nossa imaginação está ali na nossa mente subconsciente. Os nossos valores, né, aquilo que a gente acredita. Então, por que que eu estou falando sobre isso, né? Porque isso é determinante saber entender para entender tantas outras coisas, para entender a sua religião, para entender a sua fé, para entender o porquê que você implica com essa ou aquela pessoa, porque aquela pessoa ou a outra não gosta de você, ou porque você tem mais afinidade com um grupo do que com outro, né, a sua forma de se relacionar, tudo, todas as explicações, tudo aquilo que você precisa saber de autoconhecimento não vem de fora, vem de dentro, vem a partir de você entender como é esse processamento das suas emoções, né? E essas duas mentes são fundamentais, né? Então, tudo em nossas vidas, realmente, as nossas fraquezas, as nossas virtudes, né? Tudo isso está no nosso subconsciente. Vejam só como é importante a gente entender a mente, né? E a mente subconsciente, ela não julga, ela não critica, porque para ela só recebe informações, ela só grava. Mas existe um processamento nessa mente que faz com que as coisas possam se materializar, sim, no nosso viver. Porque tudo nesse universo é frequência, vibração, né? A lei da atração, né? As leis herméticas, né? Tudo isso tem um sentido a partir do nosso conhecimento. E esse entender da nossa mente é fundamental, né? Então, nós temos assim, vamos dizer, como eu tenho uma anotação aqui que eu gosto de escrever para eu não esquecer o que eu vou falar, né? Então, como a nossa mente consciente é um processador lento, né? Ela opera a 40, 50 bits por segundo, vamos dizer assim, somente. Então, ela é lenta, ela não deixa de ter importância, ela é extremamente importante e nós podemos aumentar esse potencial através do desenvolvimento da nossa percepção, né? A nossa mente consciente é um processador muito potente, muito potente. Ela opera com, não é com 40 ou 50 bits por minuto, não. São 50 milhões de bits por minuto, por segundo. Então, é uma diferença enorme de potencial, não é? E essa mente imaginativa, quando ela se desenvolve junto com a mente criativa, que é a mente consciente, as coisas ficam mais fazendo mais sentido no nosso viver. Então, esses desafios que nós temos para enfrentar vão ficando mais
estabelecidos na forma como nós convivemos com esses problemas ou dificuldades, né? E nós conseguimos, na fase adulta, acessar esse gravador, que é o nosso subconsciente, quando nós vamos naquela frequência de quando a gente tinha mente de criança, até os 7 anos, do 0 aos 7 anos. Então, quando você medita, quando você está em devaneios, né, você propicia a mente a acessar esses registros, né, no nosso subconsciente e também a modificá-los. A gente não apaga aquelas informações que ali estão, mas a gente pode transformar o sentido que estas informações têm. É assim que nós mudamos as nossas formas negativas para formas mais positivas. Não é só repetindo afirmações o tempo todo, falando coisas positivas, né? Isso ajuda. Mas se estas palavras, essas frases, esses mantras não vêm junto com um sentimento de que aquilo é verdadeiro, não vai se manifestar, não vai transformar aquelas informações. Por isso que às vezes a gente vê as pessoas falando, eu rezo, e quanto mais eu rezo, mais desgraça aparece, né? Eu tento mudar meus pensamentos, eu fico falando coisas positivas, eu colo mensagens, né, em todo, na geladeira, falando coisas positivas, mas nada acontece, né? Porque para acontecer, existe uma fórmula, uma química toda que acontece. Quando a gente usa desse sentimento, todo o nosso metabolismo, as nossas glândulas, os nossos hormônios mudam. As informações que vão para as nossas células se modificam. Então, quando a gente quer resolver realmente um problema, uma coisa interna, coisas que nós estamos vivenciando nesse mundo de negatividades, nós temos que aprender esse mecanismo. Então, tudo que a gente fala, né, todos os outros vídeos que vocês vão ver no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem que fazer um sentido, né? Para muitas pessoas, nem estão preocupadas em autoconhecimento, em saber dessas coisas, porque elas simplesmente vão levando a vida, né? Sem um sentido. E é o que eu falo, a gente tem que sair dessa vida sabendo que a gente saiu melhor. A gente tem que sair de um problema, de uma situação difícil, entendendo que aquilo foi uma lição que precisa ser assimilada, processada, entendida e superada, né? Não existe um ser humano que tenha uma vida de felicidade completa, né? A felicidade vem em momentos, os momentos que nós encontramos essa força sublime em nós, né? E é um desafio, né? Toda a gente pensa que a grama do outro é mais verdinha, que a vida do outro é mais feliz, especialmente quando a gente vê nas redes sociais, a gente só vê as coisas, as pessoas felizes e não sabe o que está por trás, né? Quantos desafios, né? E aquele momentozinho de expressão daquela forma de expressar alegria é momentâneo, né? Então nós temos sim que dar mais força para a nossa mente consciente poder ser mais produtiva do que ela é, com foco, concentração, e tudo isso a gente só se desenvolve quando a gente trabalha essa outra mente subconsciente. Então, hoje, só para não me alongar muito, já tem bastante coisas para nós refletirmos. Esse vídeo vai ficar no meu canal do YouTube, então eu espero que se uma, duas ou três pessoas, não importa, que forem ver o vídeo, ouvir as palavras e que de alguma forma possa tocar o coração, né? Eu acho que esse é o objetivo. Não é ter milhões de seguidores, não é nada disso. É passar uma mensagem de experiências que eu também vivencio, de
conhecimentos que eu adquiri, né, e que eu uso como ferramentas do meu trabalho, sim, nas minhas palestras, nos meus workshops, nos meus atendimentos, enfim, seja qualquer problema, fase, dificuldade, desafio, enfrente com sabedoria, com tranquilidade na alma. Encontre essa chavinha dentro de você que pode transformar muitas coisas. E eu espero que nessa busca vocês possam encontrar realmente as ferramentas que vão ajudar a superar muitos desafios de uma forma mais pacífica, mais amena, mais confortadora, mais amorosa, mais compassiva, que é assim que a gente deve olhar para a gente e é assim que a gente vai entendendo o outro. Então fica aqui o meu abraço e a semana que vem vamos fazer outra live dando continuidade a essa nossa jornada rumo ao autoconhecimento. Um abraço a todos. Vamos desligando aqui. Até mais, pessoal.